Sob as águas calmas do Mar Báltico, Alemanha e Dinamarca estão silenciosamente moldando o futuro da Europa, uma pá de areia de cada vez. No sul da Dinamarca, um megaprojeto está em andamento para unir o país à Alemanha. O que parece uma operação de dragagem secreta é, na verdade, parte de um dos projetos de infraestrutura mais ambiciosos da história europeia. E é maior do que você imagina. Custa bilhões de euros e é um plano que pode mudar para sempre a forma como as nações se conectam. Então, por que a Alemanha está escavando o leito marinho tão agressivamente? E por que ninguém está falando sobre isso? Vamos descobrir. Número 1. Um projeto silencioso sob o Mar Báltico. A dragagem de areia em andamento para este projeto é uma façanha de engenharia colossal tão ambiciosa que está sendo comparada à construção do túnel do Canal da Mancha. No centro de tudo está o Fehmarnbelt Fixed Link, um túnel subaquático de 17,6 km projetado para conectar Rødbyhavn, na Dinamarca, a Puttgarden, na Alemanha. Quando concluído, ele reivindicará o título de túnel rodoviário e ferroviário imerso mais longo do mundo. A construção do túnel subaquático mais longo do mundo para trens e carros está em andamento. Uma maravilha que já está reescrevendo o livro de regras da engenharia de infraestrutura. O que o torna ainda mais impressionante é como está progredindo silenciosamente. Enquanto a atenção do mundo é capturada por megaprojetos chamativos em outros lugares, este túnel está sendo escavado sob o Mar Báltico com precisão cirúrgica e quase sem alarde na mídia global. Mas não se engane com o silêncio. Este é o maior projeto de infraestrutura do norte da Europa. E não se trata apenas de ligar dois países. Trata-se de redefinir como a Europa se move, comercia e evolui. Número 2. O início da construção e os desafios enfrentados. A construção começou oficialmente em 2020, após anos de batalhas legais, estudos ambientais e acordos bilaterais intrincados entre Dinamarca e Alemanha. Agora, com o trabalho físico bem encaminhado, espera-se que o túnel esteja totalmente operacional até 2029. Este é um investimento de 7 bilhões de euros financiado em grande parte pela Dinamarca, com apoio substancial da União Europeia. No entanto, o que realmente diferencia este projeto não é apenas sua escala ou complexidade, é a eficiência com que está sendo executado. Engenheiros o chamaram de um empreendimento único em um século, não apenas por seu tamanho, mas porque está estabelecendo novos padrões globais em construção subaquática, sustentabilidade e colaboração transfronteiriça. Número 3. A necessidade de uma nova conexão entre Dinamarca e Alemanha. Muito antes de o túnel Fehmarnbelt ser concebido, viajantes e cargas tinham apenas uma opção principal para cruzar os 18 quilômetros entre Rødbyhavn e Puttgarden, a balsa. Essa rota, conhecida como Vogelfluglinje, ou linha do voo do pássaro, opera desde os anos 1960 e serve como um elo vital entre a Escandinávia e a Europa Central. Todos os anos, milhões de passageiros e milhares de caminhões de carga dependem dessa travessia de balsa de 45 minutos. Mas, embora antes considerada eficiente, a rota agora está desatualizada. Sua confiabilidade é comprometida por condições climáticas, tempestades de inverno e atrasos sazonais no tráfego. Simplificando, as balsas não são mais suficientes para uma região cujas demandas econômicas e logísticas superaram em muito os sistemas de transporte de meados do século XX. Essa é a força motriz por trás do Fehmarnbelt Fixed Link. Reduzir os tempos de viagem, expandir a capacidade de carga e fornecer conectividade confiável em todas as condições climáticas entre o norte e o centro da Europa. Número 4. A importância estratégica do corredor Fehmarnbelt. Para entender verdadeiramente a importância do túnel, é útil ampliar a perspectiva. O corredor Fehmarnbelt faz parte da Rede de Transporte Transeuropeia, TEN-T, uma iniciativa ambiciosa da União Europeia projetada para melhorar as conexões entre as regiões europeias. Posicionado ao longo do corredor central escandinavo-mediterrâneo, o Fehmarnbelt desempenha um papel estratégico em rotas comerciais que se estendem de Helsinki e Estocolmo até Palermo, na Itália. Hoje, essa rota é prejudicada por um gargalo de balsas. Com a crescente pressão para agilizar a logística de carga e mudar para transportes com neutralidade de carbono, a Europa precisava urgentemente de uma solução melhor. Número 5. A escolha por um túnel em vez de uma ponte. Curiosamente, Dinamarca e Alemanha já compartilham uma conexão via a ponte Fehmarnsund,
construída em 1963. Esta ponte liga a ilha alemã de Fehmarn ao continente e acomoda tanto veículos quanto trens. No entanto, embora icônica, a ponte está envelhecendo e não está mais equipada para lidar com o volume ou a velocidade do tráfego moderno. Como parte da iniciativa mais ampla do túnel, a Alemanha planeja substituir ou atualizar significativamente a ponte Fehmarnsund, estabelecendo uma ligação contínua e pronta para o futuro entre o terminal alemão do túnel e o restante da Europa. Mas por que construir um túnel em vez de uma ponte? A resposta está nas condições únicas do Mar Báltico. As águas aqui são rasas, o que deixa a área altamente exposta a ventos e ondas. Nesse ambiente, um túnel imerso oferece maior segurança, estabilidade e confiabilidade. Também minimiza interrupções à vida marinha e à navegação de navios, questões que seriam ampliadas com uma ponte que se estende pelo mar. Número 6. Os desafios da dragagem e escavação. Antes que as seções do túnel possam ser colocadas, milhões de metros cúbicos de areia, argila e silt devem ser dragados do leito do Mar Báltico. Esta enorme operação de escavação, uma das maiores de seu tipo na Europa, surpreendeu até engenheiros marinhos veteranos com sua escala e precisão. E isso nos leva à próxima pergunta. Por que tanta areia está sendo removida? O que exatamente está sendo feito com ela? E como esse esforço de dragagem silencioso, mas épico, está impulsionando um dos projetos de infraestrutura mais ousados da Europa? Vamos mergulhar na operação de dragagem impressionante por trás do Fehmarn Belt Fixed Link. Número 7. A magnitude da escavação subaquática. Escavar um túnel sob o mar não se trata apenas de colocar concreto e aço. Começa com a movimentação de uma quantidade impressionante de terra. No sul da Dinamarca, um megaprojeto está em andamento para construir um túnel sob o Báltico, ligando o país à Alemanha. E no caso do Fehmarn Belt Fixed Link, a operação de dragagem está em uma escala que poucos já viram. Mais de 19 milhões de metros cúbicos de areia, silt, argila e solo glacial estão sendo removidos do fundo do Mar Báltico para escavar uma trincheira precisa para o enorme túnel repousar. Esta é uma das maiores escavações marinhas da história europeia e está sendo realizada com eficiência silenciosa sob as ondas. O design do túnel requer uma trincheira com 60 metros de largura e até 16 metros de profundidade, estendendo-se por 18 quilômetros do leito marinho. Esta trincheira deve ser cuidadosamente dragada para acomodar os segmentos do tubo imerso, cada um dos quais tem o comprimento de um campo de futebol e pesa tanto quanto um navio de guerra. Número 8. A complexidade geológica do leito marinho. Mas dragar nesta escala não é simplesmente uma questão de escavar o solo. O leito marinho do Fehmarn é um quebra-cabeça geológico complexo, consistindo em camadas de argila fina, silt pegajoso e depósitos glaciais duros deixados pela era do gelo. Essas condições difíceis exigiram uma abordagem multimétodo, utilizando algumas das máquinas de dragagem mais avançadas do mundo. Entre os principais equipamentos utilizados nesta operação estão os dragadores de sucção com tremonha de arrasto. Esses são navios gigantes que arrastam cabeçotes de sucção maciços ao longo do leito marinho, aspirando os sedimentos e armazenando-os em compartimentos internos. Eles operam 24 horas por dia, guiados por GPS e sonar com precisão de centímetros. Para as seções mais difíceis, são usados dragadores de alça, grandes guindastes flutuantes equipados com baldes reforçados para arrancar as camadas mais densas de argila glacial. Em alguns trechos, entram em ação os dragadores de retroescavadeira, que funcionam como enormes escavadeiras subaquáticas. Número 9. A escala comparável a grandes obras históricas. Para se ter ideia da escala dessa escavação, o trabalho de dragagem do túnel Fehmarn Belt envolve a movimentação de mais de 19 milhões de metros cúbicos de areia e solo. Isso equivale a quase metade do volume escavado do Canal do Panamá, que levou anos e milhares de trabalhadores para ser construído. É também volume suficiente para recuperar terras e formar uma cidade de pequeno porte. A quantidade impressionante reforça o quão gigantesca é essa transformação subaquática, enquanto Alemanha e Dinamarca literalmente remodelam o fundo do Mar Báltico para dar vida a esse túnel. Número 10. O reaproveitamento inteligente do material escavado. Mas todo esse material escavado não está sendo descartado. Pelo contrário, está sendo reutilizado de forma estratégica. A areia e o solo removidos
estão sendo usados para criar novas paisagens costeiras, elevar o nível do terreno ao redor dos portais do túnel e até formar dunas protetoras e habitats para a vida selvagem. Tanto do lado alemão quanto do lado dinamarquês, a recuperação de terras está moldando novas áreas costeiras, algumas das quais se tornarão espaços verdes e zonas de visitação assim que as obras forem concluídas. É um exemplo de construção circular, uma prática inteligente e sustentável, onde a escavação retorna para o meio ambiente em vez de ser descartada no mar. Número 11. Cuidados ambientais e medidas mitigadoras. Ainda assim, nem tudo tem sido tranquilo. O projeto enfrentou atrasos iniciais por conta de preocupações ambientais, principalmente relacionadas à vida marinha do Estreito de Fehmarn. Para lidar com isso, os trabalhos de dragagem foram programados para evitar períodos sensíveis de reprodução, e as plumas de sedimentos são monitoradas cuidadosamente com sensores subaquáticos e satélites. É um equilíbrio entre ambição de engenharia e responsabilidade ecológica, e até agora vem sendo gerido com precisão impressionante. Número 12. A técnica do túnel imerso e sua revolução na engenharia. O que está sendo preparado sob todas essas escavações não é apenas um buraco no leito marinho. É a base de um túnel revolucionário. Um que quebra recordes não só pelo tamanho, mas também pela forma como está sendo construído. E o verdadeiro segredo está no método, o sistema de túneis por imersão. Então, como esse Lego subaquático funciona? E por que ele está mudando tudo no mundo da construção de túneis? A maioria das pessoas imagina túneis sendo escavados diretamente através de rochas com enormes máquinas escavadoras que trituram sob cidades ou montanhas. Mas quando se trata de construir sob o mar, especialmente em águas costeiras rasas como as do Báltico, existe uma alternativa melhor: túneis imersos. Número 13. O método do túnel imerso em detalhe. O Fehmarn Belt Fixed Link está usando essa técnica em uma escala nunca antes tentada. Diferente dos túneis escavados no subsolo, os túneis imersos são construídos em terra firme, em estaleiros secos, divididos em segmentos gigantescos e depois flutuados até o mar como enormes navios. Uma vez no local correto, cada segmento é cuidadosamente baixado em uma trincheira já escavada no leito marinho, usando um sistema coordenado de guindastes, tanques de lastro e navegação de precisão. Apesar de todos os contratempos, o túnel do Fehmarn Belt já está avançado, e é impossível ignorar a dimensão colossal dessa operação. Desde o porto de construção feito sob medida até a fábrica de segmentos com mais de 1 quilômetro de extensão, passando pelos 19 milhões de metros cúbicos escavados e os bilhões de euros investidos. Este não é apenas mais um projeto de infraestrutura. Número 14. A grandiosidade do túnel, em todos os aspectos. É um megaprojeto em uma escala raramente vista na Europa. E tudo está acontecendo silenciosamente sob o Mar Báltico. Mas quão incrivelmente gigantesco é este túnel? Quando se trata de escala, o Fehmarn Belt Fixed Link não é apenas grande, é histórico. Com 17,6 quilômetros de extensão sob o Mar Báltico, este túnel está prestes a se tornar o mais longo túnel rodoviário e ferroviário imerso do mundo. Isso é quase o dobro do trecho submerso do Eurotúnel que liga a Inglaterra à França e 4 vezes o comprimento do atual túnel Øresund, na Dinamarca. Ele terá uma rodovia com 4 faixas e uma ferrovia com 2 vias, tornando-se uma peça crítica de infraestrutura que conectará a Escandinávia à Europa Central como nunca antes. Número 15. A transformação da mobilidade entre Dinamarca e Alemanha. O novo túnel substituirá a travessia de balsa entre Rødbyhavn, na Dinamarca, e Puttgarden, na Alemanha, uma viagem que hoje leva cerca de 45 minutos. Assim que estiver concluído, o trajeto será feito em apenas 7 minutos de trem ou 10 minutos de carro. Só isso já promete transformar a logística regional, reduzir emissões de carbono e aumentar drasticamente a mobilidade entre as duas regiões. Número 16. A fábrica de túneis e o processo de montagem. Para viabilizar essa mega estrutura, foi criado um canteiro de obras customizado em Rødbyhavn, na Dinamarca. A fábrica de segmentos do túnel tem mais de 1 quilômetro de comprimento, sendo uma das maiores instalações de construção da Europa. Ali estão sendo moldadas 89 seções do túnel, cada uma com 217 metros de comprimento, feitas com concreto de alto desempenho e reforçadas com milhares de toneladas de aço. Quando prontas,
Essas gigantes serão levadas ao mar, submersas e conectadas com precisão milimétrica. Número 17. A imensidão dos componentes e da escavação. Este projeto não é apenas longo, mas imenso em todos os aspectos. A trincheira escavada no fundo do mar tem 60 metros de largura e até 16 metros de profundidade, para acomodar mais de 3 milhões de toneladas de componentes do túnel. A dragagem dessa trincheira é uma das maiores operações de escavação marinha da história europeia, movimentando mais de 19 milhões de metros cúbicos de sedimento. Número 18. O impacto na força de trabalho. A força de trabalho envolvida também impressiona. A construção emprega vários milhares de profissionais, de engenheiros marinhos e mergulhadores até cientistas ambientais, planejadores logísticos e trabalhadores qualificados. Além disso, milhares de empregos indiretos foram criados na Dinamarca e na Alemanha nos setores de manufatura, transporte e hospitalidade. Número 19. O custo e o retorno do investimento. O custo total estimado é de 7 bilhões de euros, tornando-se um dos projetos de infraestrutura mais caros da Europa atualmente. Mas para os governos e investidores, esse valor é visto como um investimento justificado, já que o túnel trará um grande impulso econômico a longo prazo, especialmente com a redução nos tempos de viagem, maior eficiência no transporte de carga e a criação de uma rota comercial contínua da Escandinávia até a Itália. Número 20. Os benefícios, os desafios e o impacto global. O Fehmarn Belt Fixed Link não é apenas uma virada de jogo para a Alemanha e Dinamarca. Ele está reformulando como as nações pensam sobre infraestrutura, comércio e impacto climático. Quando estiver concluído, o túnel oferecerá uma ligação direta de alta velocidade entre a Escandinávia e a Europa Central, diminuindo o tempo de deslocamento e abrindo novas rotas comerciais por todo o continente. Trens cruzarão o Báltico em apenas 7 minutos e carros em cerca de 10, substituindo uma travessia de balsa de 45 minutos que frequentemente sofre com atrasos por conta do clima e do embarque. Número 21. Benefícios logísticos e integração à rede europeia. Essa melhoria na mobilidade será um grande impulso para os negócios, especialmente para as empresas de carga. Mercadorias que antes dependiam das balsas poderão agora se mover mais rápido e com mais eficiência por via férrea, reduzindo custos de transporte e fortalecendo cadeias de suprimentos. Ao se integrar à ampla rede TEN-T de transporte transeuropeu, o túnel ajudará a tornar as viagens e a logística em toda a União Europeia mais fluidas do que nunca. Número 22. O impacto no turismo regional. O túnel também deve impulsionar fortemente o setor de turismo da região. Com os tempos de viagem drasticamente reduzidos, mais turistas serão incentivados a explorar tanto o norte da Alemanha quanto o sul da Dinamarca numa mesma viagem. A facilidade de acesso pode estimular o turismo de fim de semana, feriados de bicicleta e intercâmbios culturais entre os dois países. Cidades costeiras como Puttgarden e Rødbyhavn, que hoje dependem do tráfego de balsas, estão se preparando para se reinventar como polos turísticos, com novos hotéis, restaurantes e atrações para atender à crescente demanda. Número 23. Benefícios ambientais e redução de emissões. Outro benefício essencial é o ambiental. Com os trens substituindo milhares de caminhões e balsas por ano, o túnel deve reduzir significativamente as emissões de dióxido de carbono. Estima-se que o tráfego de balsas nessa rota emite atualmente cerca de 2 milhões de toneladas de CO2 por ano. Transferir esse volume para trens elétricos oferece uma alternativa mais limpa e silenciosa, alinhada com os objetivos climáticos da União Europeia e com o compromisso da Dinamarca com transportes sustentáveis. Número 24. As críticas e os riscos ambientais. Mas esses benefícios não vêm sem custos. O valor inicial do projeto é enorme. 7 bilhões de euros só para o túnel, sem contar as melhorias terrestres na Alemanha. Críticos argumentam que pode levar décadas até que o túnel se pague por meio de pedágios e receitas comerciais. Também há preocupações persistentes com o ecossistema marinho. Grupos ambientais alertam que a dragagem e a construção podem afetar a vida marinha do Báltico, como a rara toninha, além de liberar poluentes enterrados nos sedimentos do fundo do mar. Número 25. O Fehmarn Belt como modelo para o futuro da infraestrutura. Tudo isso levanta uma pergunta maior. Será que esse é apenas o começo? À medida que as nações buscam formas mais rápidas, ecológicas e conectadas de transporte,
O Fehmarnbelt pode servir como um modelo do que é possível. O que isso representa para o futuro do transporte? O Fehmarnbelt Fixed Link é um sinal ousado de para onde o mundo está indo. Diante de desafios globais como as mudanças climáticas, a superpopulação e a competição comercial, os países estão repensando a maneira como movem pessoas e mercadorias. Número 26. Um projeto observado de perto pelo mundo. Apesar de todos os contratempos, o túnel do Fehmarnbelt está bem encaminhado, e é impossível ignorar o tamanho colossal da operação, desde o porto de construção personalizado até a fábrica de segmentos de mais de 1 quilômetro, passando pelos 19 milhões de metros cúbicos de solo removido e pelos bilhões de euros investidos. Este não é apenas mais um projeto de infraestrutura, é um megaprojeto como poucos na história da Europa, e tudo isso está acontecendo discretamente, sob o Mar Báltico. Número 27. Um marco histórico na engenharia global. Estendendo-se por 17,6 quilômetros sob o Mar Báltico, o Fehmarnbelt Fixed Link está prestes a se tornar o mais longo túnel rodoviário e ferroviário imerso do mundo. Isso é quase o dobro do trecho submerso do Eurotúnel e 4 vezes mais longo que o túnel dinamarquês de Øresund. Com 4 faixas de rodovia e 2 linhas de trem, ele conecta a Escandinávia à Europa Central como nunca antes. Vai substituir a travessia de balsa, que hoje leva cerca de 45 minutos, por uma viagem de apenas 7 minutos de trem ou 10 de carro. Número 28. A infraestrutura como ferramenta de integração. Esse salto em eficiência é esperado para transformar radicalmente a logística, cortar emissões de carbono e aumentar a mobilidade entre as regiões. Para isso, uma fábrica gigante foi construída em Rødbyhavn, onde 89 elementos do túnel, cada um com 217 metros de comprimento, estão sendo moldados com concreto de alto desempenho e reforço de aço. Depois, essas peças gigantes serão flutuadas até o mar, submersas e conectadas com precisão milimétrica. A trincheira imersa tem 60 metros de largura e até 16 de profundidade, acomodando mais de 3 milhões de toneladas de estrutura. Número 29. O exemplo que o Fehmarnbelt oferece ao mundo. A construção envolve milhares de trabalhadores e gera ainda mais empregos indiretos na Dinamarca e na Alemanha. Com um custo de 7 bilhões de euros, é um dos projetos mais caros da Europa. Mas os governos envolvidos consideram o retorno justificado, especialmente pelos ganhos econômicos e logísticos a longo prazo. Este projeto está mudando a maneira como os países pensam em infraestrutura, comércio e impacto climático. E outros países estão observando atentamente, especialmente na Ásia e no norte da Europa, onde barreiras geográficas semelhantes, mares, estreitos e arquipélagos, dificultam o transporte e o comércio. Número 30. A nova era de túneis transnacionais. Este túnel prova que desafios de engenharia gigantescos podem ser superados com planejamento inteligente, tecnologia moderna e uma visão de longo prazo. Enquanto o mundo ainda celebra arranha-céus e megaponte, talvez os túneis imersos, como o do Fehmarnbelt, liderem a próxima onda de conectividade entre fronteiras. A participação da Alemanha, ainda que menos divulgada que a da Dinamarca, demonstra sua liderança técnica em engenharia de grande escala. Mostra como a precisão, a diplomacia e a logística em larga escala podem realizar quase qualquer coisa. Número 31. Cooperação internacional como chave do progresso. A cooperação com a Dinamarca também evidencia como a infraestrutura colaborativa pode unir nações, fortalecer economias e reduzir a dependência de sistemas de transporte lentos e ineficientes. Olhando para o futuro, o projeto Fehmarnbelt pode abrir caminho para uma nova era de túneis transnacionais. Ideias antes consideradas ambiciosas demais, como ligações fixas entre a Itália e os Balcãs, rotas submersas entre ilhas do Japão ou até um túnel sob o Estreito de Bering, começam a parecer um pouco mais possíveis. Número 32. Uma mudança de mentalidade no transporte. O que o Fehmarnbelt prova é que, com vontade política, apoio público e responsabilidade ambiental, infraestruturas consideradas impossíveis podem se tornar realidade. Também está ocorrendo uma mudança de mentalidade. O transporte do futuro não será apenas sobre velocidade, mas sobre sustentabilidade e valor estratégico. Ligações fixas, como a do Fehmarnbelt, oferecem menos emissões de carbono, confiabilidade o ano todo e melhor integração com opções verdes de transporte.
como ferrovias elétricas e trens de carga. Número 33. O novo padrão de grandes obras. À medida que os países buscam cumprir metas climáticas e alcançar emissões líquidas zero, projetos como este deixarão de ser exceção para se tornarem a norma. No fim das contas, a escavação silenciosa feita por Alemanha e Dinamarca no fundo do Mar Báltico não é só sobre construir um túnel. É sobre mudar tudo. Como viajamos, como comerciamos e como construímos um futuro onde a distância já não nos separa. E aí, o que você achou desse megaprojeto? O túnel Fehmarn Belt pode até estar sendo construído em silêncio, mas seu impacto vai ser estrondoso, ligando países, encurtando distâncias e apontando o caminho para um futuro mais rápido, verde e conectado. Se você curtiu esse conteúdo, deixe seu comentário aqui embaixo. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!